a inadimplência. Quando a gente fala inadimplência, dá até uma coceira, né? Olá, sejam todos bem-vindos a este canal Lúcia Franco, corretora de imóveis. Hoje eu quero falar com você, amigo corretor, amiga corretora, ou quem trabalha na parte administrativa dentro de locação de imóveis. Eu quero falar sobre esse assunto, um assunto muito abrangente, né? E também onde nós ficamos muito atentos, né? Eu quero dizer aqui para vocês como é que eu faço isso na minha parte administrativa dentro da minha empresa. E que isso eu fui aprendendo no meu dia a dia, aí decorrendo a parte de experiências do meu dia a dia, e fui colocando em prática e vendo aonde que eu poderia melhorar cada situação, né? Então, assim eu procedi e fui observando cada situação e colocando isto no papel, no meio dessa parte que é a inadimplência. Quando a gente fala inadimplência, dá até uma coceira, né? Então, o que é a inadimplência? Inadimplência é quando a pessoa não é só por falta de pagamento, né? Um cliente que pretende alugar um imóvel, eu digo que ele não é só a questão de falta de pagamento. Eu digo que também quando ele pega aquele o cadastro que nós enviamos para ele e que ele já começa a nos questionar demais referente a isso, alguma coisa já tem por detrás disso, né? Então, daí a gente deixa ele terminar, ele vai ligar uma vez, ele vai ligar duas, ele vai ligar três, ele vai questionar também por e-mail e a gente responde tudo de acordo, que é a forma como a gente administra o imóvel lá dentro da empresa. Então, e ele questiona. E eu tive já clientes que eles questionaram, eles foram até não dá mais, né? E mediante eles questionavam o porquê 2 fiadores, o porquê dessas garantias que os fiadores, ou então a caução, né? Então, aí eles quando eles não dá mais para eles, quando a gente vai colocando e não abre mão sobre essa situação, aí eles caem fora, porque tudo isso a gente prevê por causa da inadimplência, né? Porque quando a pessoa ela é boa, ela tem boa vontade, ela se expressa, ela entrega tudo para nós de mão beijada. Quando as pessoas assim não têm culpa, vamos dizer, alguma culpa, algum sentimento contrário, ela vai entregar tudo. Os cadastros, mediante as nossas exigências, ela vai entregar tudo. Todas as documentações, todo o cadastro preenchido, as cópias de tudo aquilo que nós precisamos, né? É um filtro, né? Hoje, eu tive muitas dores de cabeça, porque até então eu pensava que, quando eu comecei a trabalhar na parte de locação, eu pensava que, eu não quero perder esse cliente. Não é. Aí eu coloquei o cliente lá dentro do imóvel, o que eu tive? Aborrecimento, incomodação para a cabeça, não conseguia dormir, cheguei até em algumas situações que eu cheguei no estresse. Então, tudo isso, na medida que eu ia passando, eu ia adequando, né, cada vez mais a parte lá do cadastro, da parte das exigências que são feitas dentro da minha empresa. Eu fui adequando cada vez mais. Eu já disse para vocês que eu tenho um caderninho, uma agendinha, que aí eu pego, anoto toda essa parte do dia, o que acontece do dia a dia, né? Aí eu vou anotar o quê? Aquilo que não está lá para poder adequar. Para quando eu contrato um advogado para a gente olhar naquilo que a gente pode melhorar,
tudo dentro daquilo que a lei fala, porque quando a gente cita a lei, a gente sabe que a lei ela é muito extensa, principalmente a lei do inquilinato, né? E também ela é muito complexa. Eu digo complexa por quê? Porque na hora que você vai entrar com uma ação judicial, essa ação judicial também vai depender como é que esse juiz lá no dia dessa ação, que vai ter a audiência, como é que ele vai interpretar, né? Claro que ele recebe lá todo o processo quando a gente entra com uma ação e ele vai analisar. Mas será que ele vai analisar mediante aquilo? Porque ele vai analisar mediante o que diz a lei. Você tem que deixar lá, claro, o contrato de locação mediante as leis. Mas você também, quando o inquilino vai entrar no imóvel, você tem que especificar para ele a forma como ele entra e quando ele sair. Essa história de quando ele sair, você tem que deixar bem específico para ele, porque geralmente eles estão muito alegres, muito eufóricos, eles vão entrar no imóvel. Tudo bem, ali eles concordam numa boa conosco no dia a dia. Mas lá na saída, ele geralmente acontecia comigo muitos conflitos. Hoje, raramente acontece isso. Eu digo raramente porque eu não vou dizer que é 100% que não exista conflito. Claro que às vezes acontece algumas situações que é conflitante, sim, né? Por quê? Porque a gente está lidando com um ser humano, né? E cada ser humano tem a sua interpretação, tem a sua forma de pensar. Então, a lei diz que ele tem que entregar o imóvel igual ou melhor, né? Tem que estar igual, pelo menos. Lá dentro do meu escritório, eu falo o que está na lei. E também cito algumas cláusulas que constam no contrato de locação. Tanto a gente explica, antes eu não explicava nada, mas hoje dentro da minha empresa eu explico como é que funciona a forma deles entrarem no imóvel e também mediante a desocupação. Quando eu dou orientação às minhas colaboradoras, eu peço para elas deixar isso bem mastigadinho, tanto na parte quando o inquilino entra no imóvel e quando eles vêm assinar o aviso de desocupação do imóvel. E como é que funciona? Então, hoje eu também desenvolvi, né? Não é eu criei, eu desenvolvi com cada situações lá, a carta de aviso e depois item por item, o que eles devem fazer quando ele tiver tudo ok, para eles poderem entregar as chaves para a gente dar sequência na vistoria do imóvel. Então, e que este imóvel, e após a vistoria, então, elas são preparadas explicando isso. E depois, quando eles entregam essa chave, nós vamos lá fazer esta vistoria. E depois da vistoria, se essa vistoria não tiver de acordo conforme o laudo de vistoria de entrada, o que é que vai ser feito? A gente vai comunicá-los por escrito e eles vão vir item por item, né? Que eles têm que voltar no escritório, pegar as chaves. Nós vamos protocolar essas chaves, como ele está pegando naquela data, porque também foi protocolado com a entrega da chave para podermos fazer a vistoria. E chamamos eles novamente, eles vão assinar esse protocolo, que eles vão voltar lá, porque, ou talvez a pintura não ficou completa, não ficou parelha. O imóvel está com muito sujo,
né? Às vezes, quando tem móveis sob medida, que fica, tem eletrodoméstico, os boxes no banheiro, a próprio box lá dentro do banheiro, onde cai aquela sujeira toda, a parte da gordura do corpo, que nós largamos as gordurinhas, né? Aquela parte que fica lá todo embaçado naquele piso. Então, a gente percebe que vai ter que ser feito algumas situações que não constou nessa desocupação, conforme o que estava lá no laudo de vistoria lá no início. Escreveu tudo, como é que acontece item por item, como é que são os procedimentos no momento da desocupação, né? Porque, e só que é assim, né? Cada um, é como eu digo, cada um de nós temos a forma de pensar e interpretar. Por isso, meu questionamento que eu peço para as meninas, lá as minhas colaboradoras, para quando explicar pessoalmente, você entendeu? Reforça isso. Você entendeu? Você tem alguma dúvida em relação a isso? Como desocupar? No dia que eles venham para assinar essa carta, porque às vezes esses inquilinos, quando eles não entendem, que eles pensam que eles entendem, nessa hora da desocupação é que vem esse conflito, né? Então, por isso que eu digo, quando o inquilino for entrar no imóvel, você tem que questionar, você tem que fazer um filtro desse inquilino para você não ter essa dor de cabeça. Por que é feito contrato de locação? Porque nós temos que garantir a parte do proprietário e a parte do inquilino. Porque na cabeça dela, ela tinha entendido que a caução que ela deu, porque ela não apresentou fiador, a garantia dela foi dar a caução. E o que é a caução? A caução são 3 meses do valor do aluguel, e esse dinheiro não pode ficar nem no nome dela, nem no nome do proprietário. Essa caução fica numa conta poupança no nome do responsável pela empresa. E isso é tirado. Como é que eu faço no escritório? Eu tiro extrato mensalmente e deixo lá anexado, se também esse inquilino questionar a parte de juro e correção monetária, né? Então fica lá. Se bem que hoje, via online, a gente pode tirar tudo pelo celular, né? Se você quiser, dar um print ali pelaquela data, pronto, né? Então, na cabeça dela, essa caução era 3 aluguéis antecipados. Mas não é, nós não podemos cobrar aluguel antecipado num contrato de locação. Somente, quando é que se pode cobrar o aluguel antecipado? Quando é aluguel por temporada e aluguel quando a pessoa não dá a garantia, que é a caução, mas essa caução vai ficar lá na poupança. Tem que ficar lá, para quando esse inquilino sair, a gente vai repassar aquele extrato para ele e dizer ali o que deu de juro e o que deu de correção. Então, a minha colaboradora fez as contas para esta cliente, dizendo que a caução referente, porque ela disse, você pode usar aquele dinheiro, né? Ela fez o cálculo da multa. E esse dinheiro resultou somente para a multa. Então, ela quando mexeu nessa multa e nessa parte de mais um mês de aluguel, ela foi mal criada, né? Assim, uma pessoa que, né, elas se exaltam. Mas aí foi explicado. E todo o processo, a gente passa por aquele processo. Mas outra coisa que eu quero chamar a atenção, que aí você me diz, Lúcia, mas é preciso a gente passar por isso?
tem situações que a gente passa mesmo. Vai compreender o ser humano, né? Se todo mundo erra, por que não, né? É por isso que eu digo que a gente deve meditar, a gente tem que ler bons livros positivos, onde a gente aprende a transcender e não ficar nenhuma mágoa, e não ficar como um peso essa profissão para nós, né? Porque senão vai chegar uma hora que profissional nenhum aguenta, né? A gente pode chegar num estresse louco. E eu cheguei a esse estresse, mas até eu dar a volta por cima, né? Por isso que hoje estou aqui. A ideia desses vídeos é trocar essa experiência e dizer para você que hoje eu consigo, antes era muito complicado, os 30 dias era envolvido nessa parte de locação de imóvel e o dia era pequeno até para mim, né? Aí chegava de noite, era um peso, aí tomava um banho, mal se alimentava, caía na cama, dormia, outro dia começava, e aquilo foi dando um estresse que me prejudicou até a minha saúde. Voltando lá no contrato de locação, Lúcia, como é que você faz então? Claro, a pessoa deu lá 20 dias de junho, ela deu o aviso, ela assinou o aviso. Dia 20 de julho, nós temos que estar com essa chave na mão. Uns dias antes, o ideal. A gente sempre orienta para que ela vai vencer no dia 20 de julho, então o ideal é que você não passe mais dias proporcional para cobrar a parte de locação, você deve trazer essa chave pelo menos 10 dias antes de vencer esse aviso. E como é que fica a parte de condomínio, quando for um apartamento ou um condomínio vertical, né? Ou o condomínio quando é prédio, quando é apartamento, né? Ou então condomínio também quando é condomínio horizontal, né? Então a gente faz todo aquele levantamento de conta de energia, a fatura de energia, se houver fatura de água, se houver a parte de condomínio, né? O que é proporcional a ela, fica proporcional a ela, e o que for a diferença, cobramos aí do proprietário. Então, tudo é proporcionalmente, né? Então, sem nada, sempre na paz, né? Sempre muito mastigado toda essa parte de explicação para eles poderem entender realmente. Voltando à questão da inadimplência, existem todas as exigências que devem ser feito, né? Porque você não precisa se preocupar. Se esse cliente não está legal lá, esse inquilino, esse pretendente inquilino a alugar um imóvel, se ele não estiver com o cadastro dele que não passa em SPC, Banco Central, né? Até então a gente fazia um bom período, eu comecei a fazer também fazia só a parte de SPC, Banco Central, aquelas coisas que tem que, porque se a pessoa estiver no SPC, nem sempre você realmente vai ter toda a ficha da pessoa, né? Hoje eu faço o kit, né? Eu digo que é kit certidões, na verdade, né? A gente faz um kit da pessoa, a gente vai tirar a ficha daquela pessoa, do inquilino, né? Do inquilino lá, esse pretendente inquilino, e também os próprios fiadores, né? Lúcia, mas o inquilino também precisa tirar todas as... Eu tiro as certidões, tantas as certidões cíveis em fórum, as trabalhistas, né? Também as certidões do Estado, a federal, que é Receita, até mesmo a municipal, para ver se consta alguma coisa lá em aberto na pessoa, né? Não digo tanto o locatário, no caso, que é o inquilino, locatário. Não digo tanto para o locatário, mas assim os fiadores, né? Por quê? Porque a pessoa está fazendo um contrato de locação contigo e ele traz aí os dois fiadores,
Dentro das nossas exigências é os 2 fiadores. Por que eu tiro essas certidões todas? Porque o inquilino lá, o fiador, o inquilino apresentou esse fiador, o fiador deu um imóvel como garantia. Vamos dizer que ele deu um imóvel lá na matrícula, né? Apresentou a matrícula atualizada, porque matrícula que fica lá guardada na gaveta há 20, 30 anos não adianta, né? Ele apresentar um contrato de compra e venda que ele comprou o imóvel e que ele ainda está pagando o imóvel, ele não pode ser fiador, né? Ele não pode dar este imóvel como garantia. Porque a gente sabe que o imóvel... mas eu moro no imóvel. Ele mora... o inquilino vem e diz, Lúcia, mas ele mora no imóvel, o imóvel é dele. Não, esquece, meu filho. Esquece, não. Ele não pode entrar como fiador aqui, no caso, para você que está alugando esse imóvel, né? Porque a gente sabe que a posse do imóvel, qualquer um pode ter. Porque a gente sabe que a posse do imóvel a pessoa, quer dizer que a pessoa, alguma coisa por detrás tem. Ou a pessoa comprou o imóvel e não fez a escritura, então ele não é dono deste imóvel. Ele é dono na posse, porque ele tomou a posse. A posse, se ele não tiver a escritura, o imóvel não é dele, ele está em risco neste imóvel, né? A posse deste imóvel. Então, agora, quando a gente fala que o imóvel, ele tem domínio no imóvel, é porque daí ele tem esse imóvel, ele apresenta esse imóvel, por isso que a gente pede a certidão atualizada, a matrícula atualizada de ônus e também de ações repersecutórias, para não ter nenhum embargo mediante essas situações como essa garantia do imóvel. Mas ele pode vender o imóvel? Pode, mas nós constamos lá no contrato de locação que ele tem que apresentar outro imóvel. Mediante esse imóvel que ele... Se ele não fez, é uma coisa... Se caso ele um dia entrar na justiça, nós vamos discutir sobre isso. Se ele não apresentou, porque nós damos um prazo. Este prazo, quando ele dá este imóvel em garantia, ele estava ciente que este imóvel era em garantia. Então, se ele vender esse imóvel, ele tem que apresentar outro imóvel. Senão, nós vamos chamar o inquilino e dizer, olha, não está, ele foi vendido, né? Então, você vai pedir, elabora essa cláusula nesse contrato, né? Então, neste curso também, a gente cita esses tipos de exemplos, né? E da qual, onde realmente a gente põe lá bem específico em relação a isso. E, Lúcia, o fiador apresentou um documento que o imóvel é financiado. É garantido esse imóvel? Não, também não, porque ele tem a posse do imóvel, só que a metade do imóvel, vamos dizer, o imóvel é dele, mas também da financeira, do banco que ele financiou. Então, não pode entrar como garantia o fiador, né? Então, todas essas exigências que nós fizemos é tudo para evitar esse tipo de incomodação, né? É claro que a gente sabe que, no caso, se nós entrarmos com uso se caso a gente entrar, se tiver o inquilino entrou no meu imóvel, ele apresentou todos esses tipos de documentações, né? O imóvel foi... Esse inquilino, ele resolveu... vamos dizer que todo esse inquilino, o inquilino entrou lá no imóvel e apresentou todas as documentações possíveis para nós. O inquilino ficou desempregado, né? Ele começou a atrasar o aluguel. Atrasou 1 mês, atrasou 2 meses, atrasou 3 meses. E o corretor lá tem que dar a garantia, né? A imobiliária tem que dar a garantia bancando o aluguel. Aí o inquilino, ele ficou desempregado,
Aí, para complicar, a esposa dele também ficou desempregada, né? E agora, né? Então, nós temos que entrar em contato com eles. Quando o inquilino ele tem boa fé, quando ele é bom pagador, ele vai entrar em contato com você. Ele vai dizer, olha, Lúcia, nós estamos num processo assim, eu e a minha esposa ficamos, né? Ele vai te explicar. E também aquela pessoa que ela é organizada e ela tem boa fé, ela sempre tem a sua reserva, né? Bom, se ele foi demitido, ele vai receber a saída dele de demissão, né? Então, ele gasta pouco, ele tem que ter a reserva, porque a gente sabe que duas necessidades básicas para o ser humano é a moradia e a alimentação. A gente sabe que as duas necessidades básicas para o ser humano é a moradia e a alimentação. Alimentação e moradia. Então, se os dois forem despedidos, eles vão se organizar, se economizar, né? Isso eu digo, quando a pessoa tem boa fé, ela faz isso. Ela se organiza, ela vai administrar bem o que ela recebeu, né? E também, agora, se ele simplesmente, a gente entra em contato com ele, 30 dias, ele não deu satisfação nenhuma, houve o atraso, ele não te deu satisfação nenhuma. Ou 60 dias, ele também não te deu, aí ele continua no imóvel, não deu aviso de desocupação, não pagou aluguel, abre o olho. Abre o olho, porque daí você já tem que entrar em contato com ele, e se ele não te responder e não quiser falar com você, então você tem que correr, já comunicar rapidinho para o fiador. O fiador também não resolveu? O fiador está tirando o corpo fora? O que fazer nessa hora? Então a gente sabe que nesse momento nós temos que entrar com pedido de ação de despejo. Se manda a carta lá para ele se apresentar e tal, ou então para ele se manifestar. E nesse meio tempo nós também já estamos conversando lá com o proprietário, né? Então, não houve, nós temos que... Lúcia, mas não tem, né? Não. Ação de despejo, nós podemos até entrar com pedido de ação de despejo. Por enquanto, se eu estou lembrada, é até final de outubro aí, que o juiz só vai dar liminar, expedir a liminar, mediante a essas datas. Podemos até entrar com a ação. E ele vai ficar lá. Se ele quiser, se ele for, tiver má fé, vamos dizer assim, para não dizer mau caráter, que eu não gosto muito dessa palavra, má fé, ele vai permanecer, né? Agora, se for aquele organizado, ele não vai atrasar, ele vai administrar e vai começar a querer trabalhar em qualquer coisa, para poder juntar um montante que ele tem e manter a família dele neste imóvel. Então, por isso, as nossas exigências, lá quando nós fizemos esse tipo de garantias, né, que ele tem, para a gente poder evitar esse tipo de inadimplência, né, do inquilino, do locatário. Eu falei sobre as garantias, por quê? Por que a gente pega este imóvel? Porque às vezes a pessoa, o fiador, quando entrega o imóvel para nós, ele apresenta o imóvel, então, ele não pode estar financiado, né? Que eu já citei aqui nesse vídeo por que ele não pode estar financiado, que ele é um imóvel que daí ele tem a posse, mas não tem o domínio. O domínio quer dizer o quê? A escritura. O que é a escritura? A escritura é quando você vai lá no cartório de registro de imóveis e tira a certidão deste imóvel e consta lá no nome dessa pessoa realmente, que ele deu o nome como fiador, né? Ele deu. Então, os dados dele, que está lá no cadastro, a gente vai fazer a comparação mediante essa matrícula do imóvel, que vem lá juntamente com essa certidão, que é uma matrícula atualizada, mas com a certidão de ônus e ações repersecutórias. Que quer dizer o quê? Quer dizer que este imóvel não tem dívida, este imóvel não tem ação, não tem nada
que comprometa este imóvel que ele está dando como garantia. Então, tá tudo ok essa documentação mediante isso. Ele pode ser o fiador, né? Então, jamais você, amigo corretor, amiga corretora, você pode aceitar um imóvel que a pessoa tenha a posse, mas ela lá, quando vai emitir essa certidão perante o registro de imóvel, o imóvel realmente não é dele. O imóvel está lá, é financiado, o imóvel ele está no nome de uma construtora, da qual onde ele está pagando diretamente para a construtora, ele entrou, ele mora no imóvel, mas o imóvel não é dele. Não é total 100% dele. Então, ele não pode dar como garantia, né, neste contrato de locação. O imóvel tem que estar livre, desembaraçado de qualquer ônus e arestos, né, como garantia. Ah, ele vendeu o imóvel? Ele vai ter lá essa cláusula estipulada no contrato de locação, que ele tem tal data, se caso ele der este imóvel como garantia, 30 dias, 40 dias, para apresentar outro imóvel. Ou o locatário deve apresentar outro fiador. Ah, Lúcia, a garantia também. Ah, o fiador, ele apresentou isso e esse imóvel está alienado. Tudo bem. Ah, ele tem um piano que ele quer dar como garantia, né? Porque ele é padrinho desse locatário, vamos dizer assim, é tio ou alguma coisa assim, é um parente. Ah, mas o meu imóvel está alienado, mas eu tenho um piano que eu recebi de herança agora. Sabe, esses pianos de cauda, né? Esses pianos têm valor. Vale? Vale. Ele está dando este piano, né, em garantia. Ah, ele pode dar também a garantia de um carro? Pode. Você também pode aceitar essa garantia do fiador lá neste contrato de locação. Só que você vai citar, né, toda a documentação, você vai pegar a relação lá no Detran, toda a documentação realmente, se esse imóvel é dele, né? Todo liberadinho. Não pode, esse carro também não pode estar alienado a nada. Não ser, né, não pode estar financiado, não pode estar dado como garantia em alguma situação aí também esse carro. Ok? Então é isso daí. Então eu convido você, né, você que está assistindo esse vídeo, se tiver alguma pergunta, ah, Lúcia, eu sou daqui, de tal lugar, você diz a cidade, e você faz uma pergunta, e você quer me questionar, alguma dúvida, ai, como é que eu tenho essa situação, como é que eu posso resolver essa situação mediante esse pretendente locatário ou esse inquilino que já está neste imóvel, como que eu faço, né, essa situação? Aí você faz essa pergunta aí, pode enviar essa pergunta, eu estou disposta aí a responder, lhe ajudá-lo, né? Quero ajudar você que tiver dúvida aí no seu dia a dia, você está começando aí no ramo imobiliário e trabalhando na parte de locação de imóveis e tem alguma dúvida, ou está passando por alguma situação que você não sabe como agir, pode me questionar. Então encerro esse vídeo aí dando um tchau e um belo agradecimento. Gratidão a todos vocês. Muito obrigada. E eu peço para ele... Scooby-Doo! Bidu, bidu! Já começou. Tava muito séria. Eu tava ficando muito séria. E agora eu dei uma escapada do Scooby-Doo. É muito desenho. Quando eu dou orientação aos meus coral. Meu coral. Meu coral. E uma das minhas